E fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alisson Bruno e eu sou o novo professor de informática de vocês. Eu venho trazer uma aula, pessoal. A gente vai iniciar aqui com a aula 1 falando sobre software, beleza? E aí vamos iniciar com o que é software. Professor, o que é software? Software são os programas. São programas esses que a gente utiliza no nosso dia a dia. O WhatsApp é um programa, o Windows do nosso computador, ele também é um programa. E quem faz ele, professor? Quem é que faz ele? Quem faz ele são os programadores. Programadores, né? Os programadores são as pessoas que criam software, né? E para que serve um software, professor? Para que serve um software? Para que serve um software? Um software, pessoal, ele serve para várias utilidades, né? Se a gente abrir o nosso computador e a gente for ver lá, existem vários componentes físicos ali, né? A memória, o processador, a placa-mãe, e tudo aquilo ali precisa de uma parte lógica, né? Para dar funcionalidade à nossa máquina, né? Então, uma das palavras-chave de software, pessoal, é lógica. Lógica. Tem esse fundamento em mente, porque vocês vão acertar muitas questões, né? Quais tipos de software, professor? Quais tipos de software existem? A gente vai ver aqui, nos próximos slides, a gente vai ver os tipos de software, ok? Como ele é feito? Pronto. O software, ele é feito através de uma engenharia, né? Ele existe desde dos seus requisitos, né? Desde lá do começo, que é o levantamento de requisitos para saber o que o software vai fazer, o que ele não deve fazer, até a sua entrega final, né? E a depender do processo dele, pode ser em pacotes, né? Pode ser um software já entregue de uma vez só, que não é muito recomendado. Porém, o software ele é feito através de uma engenharia, ele é feito através de um processo, beleza? Então, como ele é feito através de uma engenharia, existe ali uma engenharia, um processo para ele ser feito, né? O que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer tudo, 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 professor. Tudo, é capaz de fazer tudo, né? Hoje em dia existem as inteligências artificiais, né? Que também são consideradas softwares, né? Nesse conceito aqui que a gente está vendo. Se você parar para analisar, hoje a IA ela faz praticamente quase tudo, né? E a gente tem grandes avanços aí em relação à inteligência artificial. Principalmente quando é para pegar uma pessoa, transformar ela em outra, botar uma pessoa que está sem maquiagem, colocar maquiagem. E ali a gente vê que o software ele existe em possibilidades, né? Em possibilidades. Ele pode fazer tudo. Hoje em dia com os óculos, né? Tem uns óculos aí que simula os monitores, né? Então, pessoal, a gente tem que abrir a mente para isso, né? O software ele realmente ele é capaz de fazer tudo, 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 né? E aí respondendo o que é software, software ele é um conjunto, né? A gente não pode dizer que o software ele é uma coisa única, ele é apenas uma coisa só. O software ele é uma coisa muito complexa. São programas. Dentro dos programas existem documentos, existem códigos e ali tudo torna um software, beleza? Então vamos lá para o conceito de dois grandes, né, autores aí literários aí da informática, né, que é Somerville e Presma, né. Somerville ele vai definir o software como um conjunto de vários artefatos e não apenas código-fonte, né. Não é apenas um código-fonte. O que é um código-fonte, professor? É aquilo que o programador ele vai fazer, né. O código-fonte nada mais é que um algoritmo, uma receita de bolo, digamos assim, né? O receita de bolo ele tem aquele passo a passo, né? Pega eu não sei fazer bolo, né? Pega a farinha e o açúcar né? E mistura ali e faz o bolo, né? Eu não sei fazer bolo, mas é mais ou menos isso. É o passo a passo. O código-fonte ele vai ser escrito numa linguagem e ali vai dizer o que o programa ele vai fazer. Eu não posso dizer que o código-fonte, só o código-fonte, ele é um software, né? Por quê? Porque eu posso escrever um código lá que não vai fazer serventia de nada. Que possa ser que dê até um erro lá na tela lá que ele não faça nada. Tá entendendo? Então, o software ele é o que? Ele é um conjunto. É um conjunto do que? De artefato. E não apenas do código-fonte, beleza? E segundo o Prisma, né, o software é um conjunto composto de instruções de computador, estrutura de dados e documentos. Então, mais uma vez, né, dois autores diferentes, mas ali a gente vê uma semelhança, né?
Então, existe um conjunto, né, de estruturas, o quê? Que eu posso colocar aqui, ó, que eu já falei no slide anterior, lógica, né, uma estrutura lógica, beleza? Ficar atento a esses conceitos. Vamos lá aos tipos de software. O que é esses tipos de software? Né, a gente tem o firmware, né? E o que é o firmware, professor? O firmware, ele vai executar tarefas básicas, né? Tarefas básicas. Ele está inerente ao hardware, né? Então, a palavra-chave aqui é hardware. Eu vou já explicar isso aqui. Hardware. Inerente ao hardware. Você lembra quando eu falei, né, que o computador ele tem várias placas, as plaquinhas ali dentro do computador, tem a placa-mãe, tem as memórias. Então, o software está inerente ao hardware do seu computador ou do seu celular, né, da máquina, digamos assim, né, vamos definir como máquina, né, tanto o celular como o computador, né, da máquina. O software está inerente àquele hardware ali. Quando você pluga um pendrive, por exemplo, quando você pluga um mouse ali, existe um software que vai reconhecer, né, o hardware que está sendo, né, um hardware de entrada, né, hardware de entrada ou hardware de entrada e saída. Então, pessoal, o firmware é isso. A palavra-chave de firmware é hardware, beleza? E o que é o software aplicativo? O software aplicativo, né? A gente tem um software de escritório. Software de escritório. A gente tem um software utilitário. E a gente tem um software de entretenimento. O que seria um software de escritório? A gente pode dizer que a gente pode dizer que o Word é um software de escritório, né? A gente também tem o PowerPoint, né? E todos esses que a gente utiliza no dia a dia para trabalho, né? O software utilitário. O que são software utilitários? São software, por exemplo, que a gente tem dentro do sistema que ele serve para o próprio sistema. Como assim, professor? Por exemplo, um antivírus, ele é para manter o seu ecossistema ali, né? Seu ecossistema ali dentro, livre dos vírus, ou para prevenir os vírus, ou então ele alertar quando existiam os vírus, né? Então é isso. Então o software utilitário, pessoal, ele tenta encaixar na mente aí como se fosse um software para manter o próprio ecossistema ali, que também é um software. Beleza? E os softwares de entretenimento, pessoal, a gente tem jogos, né? E por aí vai, né? O conceito ele já é ele já se explica por si só. A gente tem os malwares. Malwares, exatamente, eles são mal. Digamos assim, né? Vou fazer uma carinha aqui com um chifrinho, né? Não sei desenhar muito bem não, mas é mais ou menos isso, né? São softwares maliciosos. E eles querem o quê? Qual é o objetivo dos malwares? Causar dano. Danos. Beleza, pessoal? E aí, o que são os sistemas operacionais, né? O sistema operacional, ele é o principal funcionamento do PC, né? Ele serve para o principal funcionamento do computador. Então, o Windows, ele é um software principal. Você pode perceber que quando você liga, a primeira coisa que aparece é o quê? Além da BIOS, né? Que é aquele início ali, que é um software inerente ao computador, né? Que seria um firmware. Pronto, está aí um bom exemplo. Quando você liga o computador, ele aparece uma telazinha ali, geralmente ela é preta com o nome da marca da placa-mãe do seu computador, tal, 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 e aí inicia o Windows. Pronto, aquela telinha ali é o firmware. E a partir daí é o sistema operacional, né? O Windows, né? É o principal software do seu computador. Ele é o principal para funcionar o seu computador. Ele é o sistema operacional, beleza? Ele gerencia somente o quê? Tudo. Ele gerencia tudo do seu computador. Beleza? Então, com esse conceito em mente, pessoal, a gente já tem uma base aí do que é software, né? A gente tem um conceito básico aí do que é software. Eu vou explicar os demais softwares, né? Os demais tipos de software, na verdade, né? Que aí a gente vai separar os homens dos meninos, né?
que aqui a maioria, né, das questões focam aqui, só que a gente vai tentar nivelar vocês por cima, né? Então a gente vai trazer alguns tipos de software aqui a mais, né, que possa ser que caiam em prova, beleza? Então isso só na próxima aula.